O milagre de Antônia, a fé que venceu a mastocitose. Antônia tinha apenas 32 anos quando os primeiros sintomas apareceram. No começo eram apenas manchas vermelhas na pele que coçavam sem parar, como se milhares de agulhas a picassem por dentro. Os médicos disseram que era alergia, receitaram pomadas anti-histamínicos, mas nada adiantava. Com o tempo as crises pioraram. Dores de cabeça insuportáveis, tonturas que a faziam desmaiar, o corpo inchando como se fosse explodir. Depois de meses de exames, veio o diagnóstico que mudou sua vida. Mastocitose sistêmica, uma doença rara em que o corpo produz mastócitos em excesso, células que liberam substâncias inflamatórias sem controle. Não tem cura, disse o hematologista com um suspiro. Podemos apenas controlar os sintomas com medicamentos caríssimos, e mesmo assim as crises vão voltar. Antônia era costureira, mãe solteira de 2 filhos pequenos, Davi e Sara. O salário mal dava para o aluguel e a comida. Como pagaria remédios que custavam mais de R$ 1.000 por mês? As noites viravam pesadelos. Ela se via no chão do banheiro, tremendo de dor, as crianças chorando do lado de fora da porta, assustadas. Mãe, o que está acontecendo com você? Perguntava Sara, de apenas 7 anos, enquanto segurredava sua mão. Antônia não tinha resposta. Só sabia que, aos poucos, a doença estava roubando sua força, sua alegria e, pior de tudo, a esperança. Foi numa tarde de domingo, quando já não aguentava mais, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que Antônia via sair cedo aos domingos com uma Bíblia debaixo do braço. Minhas filhas, disse Dona Maria com voz firme, mas carinhosa, você precisa vir comigo hoje. Não é só por você, é pelas crianças também. Elas precisam ver a mãe de pé. Antônia queria recusar. O que adiantaria ir a uma igreja se nem Deus parecia ouvi-la? Mas o desespero falou mais alto. Tudo bem, murmurou. Mas só hoje. O templo da congregação cristã no Brasil ficava num bairro simples, uma construção modesta, sem luxos, mas impecavelmente limpa. Ao entrar, Antônia se surpreendeu. Não havia instrumentos musicais nem coros ensaiados, apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de ternos sóbrios, mulheres com saias abaixo dos joelhos, cabelos presos. O ar era de respeito, de algo sagrado. Um ancião, homem de rosto sereno e voz calma, dirigia a reunião. Irmãos, disse ele, vamos cantar o hino 45, Jesus, meu Salvador, ponto. E então, sem acompanhamento, as vozes se levantaram em uníssono, puras e sinceras. Antônia sentiu algo estranho no peito, uma paz que não vinha dela. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou. Eu vim aqui com um tumor no útero, contou, segurredando um lenço. Os médicos disseram que teria que operar, mas os irmãos oraram, e na última ultrassonografia, não tinha mais nada. Glória a Deus! Outro irmão falou de um filho que quase morreu afogado, mas foi salvo de maneira inexplicável. Antônia ouvia tudo aquilo com os olhos cheios d'água. Será que Deus ainda faz milagres assim? Pensou. Na oração final, o ancião pediu: Senhor, olha por cada um aqui, especialmente pelos que estão doentes, pelos que estão com o coração quebrado. E então, como se soubesse, ele olhou diretamente para Antônia. Irmã, você quer que oremos por você? Ela hesitou, mas as lágrimas falaram por si. Sim, sussurrou. Imediatamente várias mãos se estenderam sobre sua cabeça. Não eram palavras bonitas ou longas, mas clamores simples, cheios de fé. Senhor Jesus, cura esta filha. Toca nela com teu poder. Antônia sentiu o corpo tremer não de dor, mas de uma força que não conhecia. Nos dias seguintes, Antônia voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela tinha mudado. As crises ainda vinham, mas ela agora ia à igreja nas quartas e domingos, levava os filhos, ouvia a palavra. Um dia o ancião falou sobre o batismo nas águas. É um ato de obediência, irmãos. Não é a água que salva, mas a fé em Cristo. Antônia sentiu o coração arder. Eu quero ser batizada, disse ao final do culto. Dona Maria abraçou-a, emocionada. É a melhor decisão da sua vida, minha filha. O dia do batismo foi inesquecível. Antônia desceu as águas vestida de branco como símbolo de pureza. Quando emergiu, sentiu uma leveza que não era só física. Tudo se fez novo, pensou. Mas o maior milagre ainda estava por vir. 3 semanas depois, numa noite de quarta-feira, Antônia teve outra crise forte. As manchas vermelhas surgiram, a cabeça latejava, o corpo ardia. Ela caiu de joelhos no quarto, com as crianças ao lado, e começou a orar como nunca. Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar. Não pelos médicos, não pelos remédios, mas pela tua mão poderosa. De repente uma calma invadiu seu ser. A coceira parou. A dor sumiu.
Ela se levantou tonta, mas sem nenhum sintoma. No dia seguinte foi ao médico para um check-up de rotina. O hematologista, ao ver os exames, franziu a testa. Isso não faz sentido, murmurou. Os níveis de triptase estão normais. As manchas sumiram. É como se a doença simplesmente tivesse desaparecido. Antônia não precisou explicar. Ela sabia. No domingo seguinte, Antônia se levantou para dar seu testemunho. Com voz firme mas emocionada contou tudo. O desespero, a doença, a fé que nasceu na Congregação Cristã no Brasil, o milagre. Irmãos, disse, olhando para a assembleia, eu aprendi que Deus não desampara os seus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está agindo. Não foi o médico, não foi o remédio, foi Jesus. Muitas irmãs choravam. O ancião sorriu, com os olhos brilhando. Isso é o poder do nosso Deus, disse. Ele ainda opera milagres hoje, como nos tempos bíblicos. Hoje Antônia não toma mais remédios. Trabalha, cuida dos filhos, canta os hinos com voz forte nos cultos. Toda vez que participa da Santa Ceia, lembra do corpo e do sangue de Cristo que a salvou, não só da doença, mas da falta de esperança. A fé não é só acreditar que Deus pode, costuma dizer aos novos irmãos. É confiar que Ele vai fazer no tempo dele. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que serve a Deus em espírito e verdade, Antônia encontrou não só a cura, mas um lar. Porque na Congregação Cristã no Brasil, ela aprendeu que milagres não são exceção, são a prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda ama. Naquela mesma igreja, alguns bancos à frente de onde Antônia costumava se sentar, um jovem chamado Rafael também buscava um milagre. Ele tinha apenas 23 anos, mas carregava nos ombros o peso de uma vida marcada por escolhas erradas. Desde adolescente havia se envolvido com más companhias, e o que começou como uma brincadeira com drogas se tornou uma prisão. Os olhos vidrados, o corpo fraco, a família destruída, tudo parecia perdido. Sua mãe, Dona Maria, era uma irmã fiel da congregação. Todas as noites, enquanto o filho vagava pelas ruas, ela se ajoelhava no quarto, com as mãos trêmulas e o coração apertado, clamando a Deus. Senhor, eu não aguento mais ver meu filho assim. Se o Senhor não intervir, eu vou perdê-lo para sempre. As lágrimas molhavam o chão, mas a fé dela não esmorecia. Ela sabia que se Deus tinha curado Antônia de uma doença que os médicos chamavam de incurável, Ele também podia libertar Rafael das amarras que o sufocavam. Até que numa tarde de domingo Rafael entrou na igreja arrastado pela mãe. Não foi por vontade própria, ele só queria que ela parasse de chorar. Mas ao cruzar a porta sentiu algo diferente. Não eram apenas os hinos suaves ou o silêncio reverente dos irmãos. Era como se uma mão invisível o puxasse para dentro, como se alguém o chamasse pelo nome. Ele se sentou no último banco, de cabeça baixa, envergonhado das marcas no braço, do cheiro que exalava, das mentiras que havia contado. Mas quando o irmão que presidia o culto começou a ler a palavra, algo dentro dele estremeceu. Era a história do filho pródigo, aquele que havia gastado tudo, se perdido, mas foi recebido de braços abertos pelo pai. Rafael sentiu as palavras como um golpe no peito. Aquele sou eu, pensou. Sou eu. E então, sem entender muito bem como, ele se viu de joelhos no meio da igreja. Não foi um chamariz, não foi um apelo emocionado, foi apenas a voz de Deus, clara como água, dizendo: chega, hoje você está livre. As lágrimas começaram a cair, quentes, como se levassem consigo anos de dor. Ele chorou como nunca havia chorado, não de desespero, mas de alívio. Como se, naquele exato momento, correntes invisíveis se quebrassem. Os irmãos se aproximaram, não com palavras vazias, mas com orações sinceras. Mãos se estenderam sobre ele, e Rafael sentiu uma paz que não conhecia. Não foi um raio, não foi um trovoada, foi uma certeza quietinha, profunda de que tudo ia mudar. Nos dias que seguiram, a transformação foi tão visível que até os antigos amigos de Rafael não o reconheciam. Ele voltou a comer direito, a dormir sem pesadelos, a olhar nos olhos das pessoas. A mãe, que antes chorava escondido, agora sorria enquanto o via ajudar a arrumar as cadeiras da igreja ou cantar os hinos com voz trêmula, mas cheia de gratidão. Eu não merecia, ele confessava aos irmãos mais velhos. Mas Deus me deu outra chance. Não foi por mim, foi por causa das orações da minha mãe, da fé dessa igreja, da misericórdia dele. E assim como Antônia, Rafael descobriu que na Congregação Cristã no Brasil não há casos perdidos. Há apenas almas que Deus ainda não terminou de restaurar. Porque onde o mundo vê um viciado, Deus vê um filho. Onde os homens veem fracasso, Ele vê um futuro. E onde muitos desistem, a igreja ora, até que o milagre chegue. Porque milagres não são só curas de doenças.
Às vezes, são vidas ressuscitadas, sonhos reconstruídos, famílias unidas. E tudo isso sob o mesmo teto onde o Espírito Santo ainda move, ainda transforma, ainda chama pelo nome quem o mundo já havia esquecido. Naquela mesma semana, enquanto Rafael ainda se adaptava à sua nova vida, outra família chegava à igreja com o coração partido. Era a Dona Maria, uma irmã de longa data, acompanhada de seu filho Lucas, um jovem de 22 anos que há meses não falava, não reagia, como se estivesse preso dentro de si mesmo. Os médicos tinham dado um diagnóstico cruel, estado vegetativo irreversível. Mas Maria não aceitou. Se Deus ressuscitou Lázaro, ele pode despertar meu filho, ela repetia, segurando a mão fria de Lucas enquanto os irmãos oravam ao redor deles. As noites se tornaram vigílias. As irmãs se revezavam em jejum, os obreiros impunham as mãos sobre o jovem em silêncio, e os hinos subiam ao céu como incenso. Senhor, toca neste filho, clamava o irmão Paulo, um dos anciãos com lágrimas nos olhos. Até as crianças da escola bíblica desenhavam cartazes com a frase Lucas vai falar, como se a fé delas pudesse acelerar o milagre. Até que, numa tarde de domingo, durante o culto, algo aconteceu. Enquanto o coral entoava, há poder no sangue de Jesus, um tremor percorreu o corpo de Lucas. Primeiro foi apenas um dedo que se mexeu. Depois, um suspiro. Então, os olhos, antes vazios, piscaram devagar, como quem acorda de um sono profundo. A igreja inteira conteve a respiração. E então, uma palavra rouca, quase inaudível, escapou dos lábios do jovem. Mãe. Maria caiu de joelhos, chorando sem conseguir falar. Os irmãos ergueram as mãos em louvor, e o culto se transformou numa festa. Lucas não se levantou daquele banco sozinho, foi carregado nos braços da igreja, literalmente. Cada irmão que passava por ele tocava seu ombro, sussurrando, glória a Deus. Os médicos, quando souberam, chamaram de recuperação espontânea, mas todos ali sabiam a verdade. Aquele não era um caso médico. Era um milagre com o endereço certo. A Congregação Cristã no Brasil, onde Deus ainda escreve histórias que a ciência não consegue explicar. E Lucas? Hoje ele está na escola bíblica, aprendendo a servir. Às vezes, quando conta seu testemunho, sua voz ainda falha de emoção. Eu ouvi as vozes de vocês orando por mim, ele diz. Mesmo no escuro, eu sentia que não estava sozinho. Porque na CCB, ninguém ora sozinho. Ninguém sofre sozinho. E nenhum milagre é pequeno demais para ser celebrado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma jovem chamada Ana recebia um convite inesperado. Ela havia crescido na igreja, mas depois de um desentendimento com uma irmã, afastou-se por anos. Nunca mais volto lá, jurara. Mas Deus tem jeitos de tocar os corações. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, Ana encontrou uma velha Bíblia no fundo da gaveta, aquela mesma que ganhará no batismo. Ao abri-la, uma folha caiu. Era uma carta escrita pela sua falecida avó, uma serva fiel da CCB. Minhas orações por você não têm data de validade, netinha. Um dia, você voltará para casa. Naquele instante, algo dentro dela quebrou. No domingo seguinte, ela entrou na igreja como quem volta de uma longa viagem. Os irmãos não fizeram perguntas, não cobraram explicações. Apenas a abraçaram, como se dissessem, sabíamos que você voltaria. E quando o coral começou a cantar Vem, pecador, vem a Jesus, Ana chorou não de tristeza, mas de alívio. Porque na CCB, as portas nunca se fecham. As orações não expiram. E os milagres? Eles estão apenas esperando a hora certa de acontecer. Assim, história após história, a igreja continua sendo um farol. Não porque seus membros são perfeitos. Deus sabe que não são embate porque ali, entre hinos, orações e lágrimas, o impossível se torna possível. Rafael, Lucas, Ana. São só alguns nomes numa lista que nunca para de crescer. Porque onde há fé, Deus age. E onde há uma congregação cristã, há sempre uma mesa posta, um abraço pronto e um milagre a caminho. No domingo seguinte, Ana voltou à igreja com o coração mais leve. Desta vez, não entrou pela porta dos fundos com medo de ser julgada. Caminhou pelo corredor central com a cabeça erguida, sentou-se no banco da frente e deixou que as palavras do pastor penetrassem sua alma como bálsamo. Ele falava sobre o filho pródigo, sobre como Deus não apenas perdoa, mas corre ao encontro daqueles que retornam. Ana sentiu como se aquela mensagem fosse só para ela. Foi então que no final do culto uma irmã se aproximou. Não era ninguém da liderança, nem uma daquelas pessoas que todos conhecem. Era a Dona Maria, a senhora que sempre chegava cedo para arrumar os bancos e ficava até tarde varrendo o salão. Com as mãos calejadas pelo trabalho, ela segurou as de Ana e disse com voz firme, minha filha, Deus não só te perdoou como tem um propósito para você aqui. Não é à toa que você voltou hoje. Ana não entendeu na hora.
Como uma mulher simples como ela, que havia se afastado tanto, poderia ter algum propósito? Mas Dona Maria sorriu, como se lesse seus pensamentos, e acrescentou: espere. Você vai ver. E ela viu. Na semana seguinte, enquanto ajudava a organizar a cozinha da igreja para o almoço beneficente, Ana ouviu duas jovens conversando baixinho no canto. Uma delas, com os olhos inchados de chorar, confessava que estava grávida com medo de contar para a família. A outra tentava consolá-la, mas as palavras saíam vazias, sem direção. Ana sentiu algo estalar dentro dela. Não era julgamento, não era piedade. Era uma dor familiar, uma memória que ela conhecia bem. Sem pensar, aproximou-se delas. Posso sentar aqui? Perguntou com voz suave. As duas assentiram, surpresas. E então Ana começou a falar. Não com sermões, não com frases decoradas, mas com a verdade crua de quem já esteve no mesmo lugar. Falou do medo, da vergonha, da sensação de que Deus jamais a perdoaria. Mas também falou da mão que a puxou de volta, do abraço que a recebeu sem condições, da graça que ela não merecia, mas que ganhou de graça. Quando terminou, as três estavam de mãos dadas, com lágrimas escorrendo. A jovem grávida olhou para Ana e sussurrou: como você sabe exatamente o que eu estou sentindo? Ana sorriu, enxugando os olhos. Porque eu também já fui perdida. Mas Deus me achou. Aquilo foi só o começo. Pouco tempo depois, Ana passou a frequentar as reuniões de oração das mulheres. Não como uma visitante, mas como parte. Suas orações não eram eloquentes, mas vinham do fundo da alma. E foi numa dessas noites, enquanto intercedia por uma irmã que lutava contra a depressão, que algo inesperado aconteceu. A mulher, que mal conseguia levantar da cama há semanas, sentou-se de repente no banco, como se uma força invisível a puxasse. Seus olhos, antes vazios, brilharam. E sem que ninguém pedisse, ela começou a dar um testemunho. Eu ouvia vozes dizendo que não valia nada, que Deus tinha me abandonado. Mas hoje, enquanto a irmã Ana orava, foi como se uma mão cobrisse minha boca e dissesse: cale-se, inimigo. Ela é minha. O salão ficou em silêncio. Depois, explodiu em glórias a Deus. Ana, atordoada, só conseguia repetir: não fui eu, foi Deus. Mas Dona Maria, que estava ali, apertou seu braço e sussurrou: claro que foi ele. Mas ele usou você. Os meses passaram, e Ana descobriu que seu propósito não era algo grandioso aos olhos do mundo. Era estar ali, disponível. Era ser a ponte entre a dor e a esperança para quem achava que não tinha mais saída. Às vezes, era só um abraço no momento certo. Outras, uma palavra que cortava como espada, mas sarava como mel. Um dia, o pastor a chamou no final do culto. Irmã Ana, disse, com um sorriso, Deus tem usado você de maneira especial. Gostaríamos que você ajudasse a liderar o grupo de apoio às mulheres que passam por lutas semelhantes às que você já viveu. Ana quase recuou. Eu, pastor? Mas eu não tenho estudo, não sei falar direito. Ele colocou a mão em seu ombro. Você tem algo muito mais importante. Um coração que entende a dor e uma fé que viu o milagre. O resto, Deus ensina. E assim, a mulher que um dia entrou na igreja arrasada pela culpa tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Não porque fosse perfeita, mas porque tinha sido quebrada e restaurada. Não porque tivesse todas as respostas, mas porque conhecia aquele que as tinha. Hoje, quando Ana olha para trás, não vê mais as cicatrizes do passado. Vê pontes. Pontes que Deus construiu sobre abismos que ela achava intransponíveis. E toda vez que uma nova irmã chega à igreja com o peso do mundo nos ombros, Ana sorri por dentro. Porque ela sabe, ali entre aqueles bancos de madeira e aquelas paredes simples, o impossível não é apenas possível, é certo. A CCB não é um lugar de santos intocáveis. É um hospital de almas, onde os feridos encontram cura e os perdidos, o caminho. E a Ana? Ela é só mais uma prova de que quando Deus escreve uma história, Ele não apaga as páginas ruins. Ele as transforma no início de algo novo. O milagre completo. Ana nunca esqueceu o dia em que, depois de anos de dor, segurou pela primeira vez a mão de sua filha, Maria, no culto. A menina, que os médicos disseram que nunca andaria por causa de uma doença degenerativa, deu os primeiros passos trêmulos entre os bancos da igreja, enquanto a congregação chorava e cantava. Não foi um milagre barulhento, com trombetas ou luzes, foi silencioso, como o brotar de uma semente depois do inverno. Mas ali, entre lágrimas e abraços, Ana soube, Deus não apenas sarou o corpo de Maria. Ele sarou o seu coração de mãe, que por tanto tempo carregou culpa por não ter fé suficiente. Anos depois, Maria, agora uma jovem que servia no ministério de louvor, perguntou à mãe, como a senhora conseguiu acreditar quando tudo parecia perdido? Ana sorriu, acariciando o rosto da filha, e respondeu, amor, a fé não é a certeza de que Deus vai fazer como a gente quer.
É a certeza de que mesmo quando não entendemos, Ele está fazendo algo melhor. A reflexão que fica. As cicatrizes de Ana não sumiram, elas se tornaram mapas. Cada marca no caminho mostrava onde Deus a carregou quando ela não tinha forças. A CCB não era um museu de vidas perfeitas, mas uma oficina onde Deus lapidava pedras brutas até virarem joias. E o maior milagre? Não foi apenas Maria andar, mas Ana aprender que ser restaurada não significa voltar ao que era antes, mas se tornar algo novo, como o ouro que só brilha depois de passar pelo fogo. A lição. Deus não nos promete um caminho sem abismos, mas promete ser a ponte. Não nos livra das tempestades, mas nos ensina a dançar na chuva. E quando olhamos para trás percebemos, as páginas que achávamos rasgadas eram, na verdade, o rascunho de um final mais bonito. Porque milagres não são só o que Deus faz por nós, são o que Ele faz em nós, enquanto esperamos.